Finalmente vamos fazer um vídeo de favoritos lidos e assistidos do semestre inteiro. Primeiro de tudo, vocês vão ter que me perdoar pelo sino tocando no fundo. Cidade pequena, sabe como que é, né? Enfim. Segunda coisa, vocês vão ter que me perdoar pelo áudio, porque, assim, estamos sem microfone no momento, porque o meu descarregou. E da última vez que eu deixei um microfone sem carregar, eu acabei perdendo um vídeo de 30 minutos. Então não vamos acontecer isso de novo, certo? Certo. Terceira coisa, gente, estou de cabelo novo, vai vir um vlog depois desse vídeo, se eu não me engano. Eu não sei mais o meu cronograma de vídeos, eu estou perdido na minha vida, eu tô gravando tanto que eu realmente não sei quando que entra um vídeo, quando que entra outro. Mas enfim, cortei o cabelo, gostaram? Vai ter um vlog em que eu realmente estou cortando o cabelo e é um vlog de fim de semana e tudo mais. Beleza? Beleza. Primeira coisa, vamos lá. Eu separei aqui por categorias o que eu quero falar. Primeiro de tudo, favoritos gerais do semestre. O meu maior favorito, assim, minha compra favorita foi esse livreiro. Isso daqui é perfeito, gente. Eu comprei na Shopee. Posso deixar o link nos comentários depois, se alguém quiser. Na descrição, né? Nos comentários também. Então, isso acontece porque eu sou burra. Eu pedi pro meu pai que montou pra mim. Eu pedi pra ele não colocar o suportezinho atrás, mas é o suporte que seguraria os livros e eu não fiz isso. Tá lá pra montar, mas eu não quero pedir pro meu pai e eu também não quero fazer sozinha. Então, os livros às vezes caem se eu encostar muito neles. Enfim, mas é uma ótima compra, vem com tudo certinho. Eu que não quis, porque eu achei que estaticamente ia ficar feio. Eu não lembrei que os livros iam tapar esse estaticamente feio. Entendeu? E nem era feio, era só porque eu queria mostrar a parede, sabe? Foi até um motivo de eu não ter comprado aqueles livreiros convencionais que, tipo, parece coisa de biblioteca mesmo, que tem fundo branco e tudo mais. Foi por conta disso. Foi porque eu fiquei, tipo, ai, sabe, não vai mostrar minha parede. E a parede é pintada de outra cor, então eu achei bonitinho. Queria usar como decoração a cor da parede. Outra coisa que tá nos meus favoritos, cadê? Caça-palavras em inglês. Esse daqui tem letra grande, sabe, ó. Ele é separado assim, 2 curtinhos e 1 grande. Todas as páginas são assim. E eu tô gostando bastante de fazer. Tem vários vocabulários muito legais, assim. Palavras que até mesmo eu, não que desconhecia, mas, pô, eu já vi em contexto e entendi. Mas fora de contexto, assim, eu ficava, ué, que palavra é essa? Então, tá sendo ótimo pra ativar o cérebro. Ajuda muito, muito, muito na memória. Eu sinto que minha memória tem melhorado. Quanto mais eu faço os caça-palavras, mais a minha memória tem melhorado. Então, eu indico muito. Comprei na Shopee também, posso deixar o link se vocês quiserem. Outra coisa é isso daqui, ó, cadê? Essa pintura. Pois é. Eu comprei na Dear Friends. Eu não sei se eu recomendo de fato. Vou falar a verdade, eu não sou patrocinada, não tenho link de nada, enfim. Mas é só pra ser sincera mesmo, eu gostei mais ou menos do ato de pintar em si. Eu achei que os números estavam muito pequenininhos, os negocinhos pra pintar de cores diferentes eram muito pequenininhos. Os pincéis não achei tão bons assim para o tipo de pintura, então eu peguei outros pincéis com a minha mãe. E eu não sei se foi um problema no meu pedido em si, mas eu também nem entrei em contato com suporte nem nada, ou se é no geral, mas o cabelo, que era pra eu pintar o cabelo, veio uma tinta azul escuro. E nas imagens e tudo, tava preto. E não era preto a cor que tava pro cabelo. Então eu já tinha uma cor preta na casa dos meus pais e eu usei aquela tinta dos meus pais para pintar. Eu acho que ficou uma boa pintura. Isso me estressou, a questão da cor e dos números e do pincel, então eu deixei pra minha mãe finalizar, mas eu gostei de ter como decoração e é um dos meus favoritos, com certeza. Outra coisa que faz parte dos meus favoritos do semestre foi ter feito a assinatura da Tag Inéditos. Nossa, eu assinei no início do ano
em janeiro. E, assim, eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Tipo assim, eu tô amando fazer parte da tag Inéditos e tal. Eu tenho até um cupom se vocês quiserem. Eu tô amando mesmo. Então, a próxima categoria que a gente vai falar é justamente de livros. E eu vou pegar os livros físicos primeiro, vamos comentar sobre eles. Esses são os livros que vieram na tag Inéditos, são 6 livros, né, que vieram nesse primeiro semestre. Eu amei alguns, não amei tanto outros, vamos comentar sobre eles. O primeiro, o de janeiro, foi Como Arruinar um Casamento. E eu dei 4 estrelas para esse livro, eu gostei bastante. Me lembrou um pouco filmes de sessão da tarde. Tem algumas coisas engraçadinhas, mas chega, assim, dá uma liçãozinha de moral e tudo mais. Então, eu gostei bastante desse daqui. Pra mim, foi uma leitura 4 estrelas. Depois, nós temos, em fevereiro, Pactos Mortais, que foi entre 3 a 3,5 estrelas. Eu não sei se eu li no momento certo, no momento em que eu gostaria de ter lido. É um bom livro, assim, não é um livro ruim, mas eu não sei o que sentir desse livro, assim. É bem legal, se passa em Nova York, então é bem descritivo. E eu lembro que eu fiz um vlog lendo esse livro e eu falei que, nossa, pareceu que eu tava em Nova York de novo e, enfim, me causou alguns sentimentos estranhos, mas é muito uma questão pessoal minha mesmo. Mas eu gostei desse livro, é um tipo de leitura que eu ainda não tinha feito, né, de um thriller, um suspense, assim. Eu gostei, foi uma boa leitura. O terceiro livro, E Se Eu Morrer Amanhã? Pra mim, esse daqui é um 4,5, se não 5 estrelas. Quanto mais tempo passa, mais eu gosto desse livro. Ele é bem curtinho, é maravilhoso. Eu não sei, mas eu acho que eu fiz um vídeo sobre esse livro também. Ele é muito bom. A única questão dele que eu tirei ponto é porque tá em português de Portugal. E aí, para algumas pessoas, isso pode prejudicar o entendimento. Para mim, não prejudicou o entendimento. Eu gostei, ri horrores com esse livro. Tipo assim, eu realmente ri. Eu gostei muito. É muito raro um livro me fazer rir, sabe? É fácil deixar você bobinha ou triste, enfim, mas rir, difícil. E esse daqui conseguiu. E Se Eu Morrer Amanhã, da Filipa Fonseca Silva, é assim, eu indico para todas as idades. É um grande favorito, para ser sincera. Dos da tag, eu acho que esse foi o meu favorito, que fala sobre uma senhora, né, que depois que o marido dela morreu, ela vai aproveitar a vida. Ela percebeu que ela passou todos os anos da vida dela, o casamento e tudo mais, presa, sem fazer o que ela queria, sem fazer o que ela gostava, sem saber quem ela era. Depois dessa morte e tal, ela realmente se descobre mesmo, sendo mais velha. Ela vai numas férias, né, com a família, e ela passa um tempo com a neta, e a relação dela com a neta é muito legal. Eu gosto bastante de como se desenvolveu, sabe? E, sério, tipo assim, ela é muito divertida, muito divertida. Então, um grande favorito do ano, quer dizer, do semestre, mas acredito que vai ser do ano também, foi esse daqui. Simplesmente surreal. O próximo livro é esse gigante aqui, A Contagem dos Sonhos, da Chimamanda. Foi o meu primeiro contato com essa autora. Sendo bem sincera, não tá entre os meus favoritos. Eu dei, assim, 2,5 estrelas. Na verdade, de início eu tinha colocado 3 estrelas. Mas a verdade é que são 2,5 estrelas. E em alguns momentos eu achei a leitura arrastada. É um tema diferente, sobre uma cultura diferente também, e que me deu ganhos, sabe? Eu consegui aprender mais sobre uma cultura que eu não sei nada. O próximo foi este querido aqui, Um Rio na Escuridão. Eu também fiz um vlog de leitura desses e, apesar de minúsculo, eu senti tanto com esse livro. Eu não sei nem explicar o quanto que eu senti. Só de pensar eu já dá vontade de chorar. Amei esse livro, é um grande favorito também do ano, provavelmente. E o último, que foi a leitura de junho, Invasores do Norte, que foi, assim, surpreendente, por assim dizer. Eu fiquei muito na dúvida se era uma ficção histórica,
se era uma coisa sobrenatural, se era um romance romântico. Esses são os livros da tag, os primeiros 6 meses da tag inéditos. Agora vamos para os meus livros que eu li no Kindle. Começando da linha Kindle por esse daqui. Amanhã e ainda outra amanhã. Eu ia ficar falando amanhã até amanhã, mas enfim. Amanhã e ainda outra amanhã. Cara, esse provavelmente foi o melhor que eu li no Kindle esse ano. Provavelmente não, com certeza. Eu até anotei aqui, eu dei 4,5 estrelas e eu botei assim, extremamente envolvente, uma história sobre falta de comunicação na amizade. Claro que tem várias outras coisas, mas o que me chamou a atenção no livro foi isso, que foi muito envolvente, é diferente de todo e qualquer livro que eu já li na minha vida. E esse daqui foi, tipo assim, um grandiosíssimo favorito e li e não me arrependo, foi uma das melhores leituras do ano. Outro que eu li, mas fica sem capa no Kindle, não sei porquê, no meu tá sem capa, tanto Café, Amor e Especiarias e a continuação, Uma Livraria com Aroma de Canela, da Laurie Gilmore. Tá fazendo bastante sucesso, principalmente agora, pelas capas darem uma vibe de outono, sabe? Mas quando eu fui ler... agora tá aparecendo a capa, ó. Café, Amor e Especiarias. E tem também a Livraria com Aroma de Canela. Li os dois. O Café, Amor e Especiarias eu dei 1 estrela. Achei muito ruim. Tem hot desnecessário. Sei lá, parecia que eu tava lendo uma fanfic escrita por uma pessoa de 13 anos. E aí, quando eu fui ler Uma Livraria com Aroma de Canela, eu achei um pouquinho melhor. E aí eu dei 2 estrelas. Só por isso que eu achei que houve sim uma evolução. Se tiver um terceiro livro, que eu acho que tem, mas não sei se lançou no Brasil ainda. Mas se tiver um terceiro livro, eu provavelmente ainda vou ler e tomara que seja pelo menos 3 estrelas, assim. Eu não sei, a vibe não bateu. Uma Livraria com Aroma de Canela até foi melhor. A história foi mais amarradinha também, me interessou mais, mas assim, são romances, né? Romance água com açúcar, mas realmente hot demais, coisa muito desnecessária, escrita, sabe? Não gostei, não foi minha vibe. Outra coisa que não foi minha vibe, que eu fiquei muito assim, foi essa tal da ficção de cura, né? Que tá todo mundo falando ultimamente, que foi o Meus Dias na Livraria Morisaki, eu acho que esse é o nome. Meus Dias na Livraria Morisaki. Tem Uma Noite na Livraria Morisaki que eu vou ler também pra ver se eu acho melhor. Mas assim, eu dei 3 estrelas, não foi tão ruim quanto os 2 anteriores que eu falei, mas também não foi, assim, incrível. Foi um bom passatempo, foi um passatempo ok, mas achei que foi uma história sobre nada, sabe? Outro que é ficção de cura, que eles estão falando ultimamente, né, esse nome, que eu tentei insistir nesse gênero, né? Falei, poxa, deve ser uma coisa assim, meio cozy, sabe? Tipo, ai, acalentar nesse frio, deve ser tão bom se sentir abraçada, sabe? Um quentinho no coração. Mas esses livros não estão me dando isso, que foi esse livro aqui, Vou Te Receitar um Gato. Tá todo mundo falando desse livro também. Eu dei 3 estrelas também. Pra mim foi tipo assim, tanto faz quanto tanto fez. É uma história diferente, sim, mas ao mesmo tempo é tanto faz quanto tanto fez. Se eu não tivesse lido, não iria fazer falta na minha vida. Teve 2 outros que eu li no Kindle, mas que eu abandonei. Foi Cleópatra e Frankenstein. Eu li, tipo, uns 3 capítulos e abandonei porque eu achei ruim, muito ruim. E abandonei um também que foi a primeira leitura do ano, que tava ok, mas eu acho que eu não tô na vibe de ler não ficção, sabe? Que era Agilidade Emocional. Era uma autoajuda, sabe? E eu li, sei lá, 70% do livro e depois abandonei porque, não sei, tudo que tava sendo falado ali já era coisa que eu sei na minha vida, eu já uso, então não tava me agregando a nada. Em contrapartida, eu falei que eu detestei as Cleópatra e Frankenstein, mas eu amei, da mesma autora, As Irmãs Blue. E tipo assim, esse livro aqui eu dei quantas estrelas?
eu dei 4 estrelas. 4 estrelas nesse livro. Enquanto no outro, eu abandonei. Pra você ter uma ideia, é uma mesma autora. Então, às vezes, eu dou chance pra um mesmo autor. Pra ver, né, que todo mundo tem um trabalho muito bom, um trabalho muito ruim. Amo esse livro, além de ser muito bonito, esteticamente falando. Principalmente pra quem tem irmãos, é um prato cheio pra se reconhecer, sabe? A dinâmica familiar, muito legal. Elas vivendo depois de um luto, né, de uma das irmãs. Então, eram 4 irmãs e, de repente, elas se veem, né, com 3 irmãs só. E a gente entende que essa irmã que morreu, ela era um elo, sabe? Ela ligava a família toda. Então, eu acho que super, super, super vale a pena se você gosta de um drama familiar mesmo. Vale muito a pena. Outro que eu li que não foi de assinatura, eu comprei, foi Uma Vida e Tanto. Cara, esse livro foi muito bom, foi uma delícia. Cara, eu não coloquei quantas estrelas eu dei, como não? Meu Deus, pra mim esse é um 4 estrelas também, tá? É um 4 estrelas, pra ser bem sincera. Se não 4, 5, eu ainda tenho que pensar, porque eu li esse mês. Então eu ainda tenho que pensar bem se vale 5 estrelas ou não. Mas por enquanto é um 4, 4,5. E o último que eu tenho físico aqui, que eu li, e foi o último que eu li também do semestre, foi Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Eu coloquei 3 estrelas. Só que, vamos lá. Me falaram, essa foi a primeira coisa que eu li do Rafael Montes na vida. Me falaram que esse livro parece uma cópia de um outro. E aí eu fui ler a sinopse desse tal outro livro e, de fato, parece bastante com a história que se desenvolve aqui. Não li o outro livro ainda, então não sei se de fato são muito parecidos, se é uma cópia ou não. Agora vamos fazer um apanhado geral dos livros. Quais foram os meus favoritos? Da Tag Inéditos, se eu tiver que escolher, eu vou escolher 2, tá? Da Tag Inéditos, os meus favoritos foram E Se Eu Morrer Amanhã e Um Rio na Escuridão. Dos livros físicos, né, eu tenho Uma Vida e Tanto e As Irmãs Blue, que eu amei demais, esses 2. E do Kindle, o favorito foi Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Então esses foram os meus favoritos de livros do semestre. Agora a gente vai falar sobre séries. Vamos lá, eu vou começar pelas séries que eu assisti, que eu já assisti tudo e que já estão finalizadas, ou seja, não terão outras temporadas. A primeira foi Smallville. Smallville foi a primeira série que eu assisti no ano. Eu adorei, eu assisti todas as temporadas, assim, em uma semana, sei lá. Uma semana não, foram 2 semanas. 2 semanas e meia por aí, que são 10 temporadas. Depois eu assisti Tapas e Beijos. E eu assisti tudo também. E foi muito legal, foi divertidíssimo assistir Tapas e Beijos. Eu sei que eu já tinha visto uma coisa ou outra quando eu era mais nova e tal, mas eu assisti dessa vez em sequência, sabe? E foi divertidíssimo, eu favoritei, porque foi uma das grandes favoritas mesmo. Outra que eu assisti foi Beleza Fatal. Beleza Fatal eu gostei, inclusive foi escrita pelo Rafael Montes, o mesmo autor de Uma Família Feliz. Beleza Fatal foi muito legal de assistir, eu fui acompanhando semanalmente, né, que tava lançando por blocos toda segunda-feira e eu tava assistindo, foi muito legal. Assisti também a última temporada de Cobra Kai, eu tenho assistido desde que lançou, então eu continuei até o final. Foi legal, não é um grande favorito, mas foi divertido, foi um bom passatempo. Outra que eu assisti na Netflix foi Parenthood, é uma série que é um pouquinho mais antiga, eu sei que já tem um tempo que ela foi lançada, tinha 6 temporadas. Algumas coisas eu fiquei meio assim, tipo, nada a ver, não gostei e tal, mas foi ótimo pro momento que eu tava precisando, sabe? Eu precisava de uma sitcom, eu precisava de um drama familiar ali, e foi minha companhia, assim, durante alguns dias. Parenthood foi legal. Outro que, assim, eu amei, eu fiquei muito triste que não tem mais temporadas, foi Superman e Lois. Sério, tipo, Superman e Lois foi muito legal de assistir, são 4 temporadas e, tipo assim, eu amei todas as temporadas. Teve uma coisa de recasting, então o Superman e Lois, eles têm 2 filhos e um desses filhos sofre um recast, então, na verdade, veio um outro ator
que é bem diferente do ator anterior, então isso causa certo estranhamento, mas depois ele meio que supera essas coisas e fica bem legal, assim. Então foi a única coisa que eu não gostei muito, foi isso, mas eu super favoritei. Pra mim foi a favorita das assistidas. Outro que eu assisti foi um dorama, o primeiro dorama da minha vida, que se chama Love Next Door. Eu assisti recentemente. Eu dei, tipo assim, umas 3 estrelas, porque foi ok, sabe? Não foi nada demais. Eu tava deixando de fundo enquanto eu trabalhava e foi isso. Então, não foi nada demais. A outra que eu tenho aqui foi Not Dead Yet, que foi ok, assim. Tem 2 temporadas. Eu assisti, onde que tava? Disney Plus. Não foi nada demais, não foi nada de menos também. Eu acho que deveria ter outra temporada, outras temporadas, né? Mas foi um bom passatempo. E dessa vez eu acho que eu não vou colocar em ordem, né? Tá na aba de assistindo, por quê? Porque provavelmente vão ter outras temporadas. Mas eu vou começar com os que eu tô assistindo mesmo. Que é Layla, uma série turca. Eu sempre falo dessa série turca, que eu chamo de Avenida Turquia. É um remake de Avenida Brasil. Só que, tipo, eu não sei o que aconteceu nos últimos meses e eles ferraram tudo, nem parece mais Avenida Brasil. Eles mataram o Jorginho, sabe? Todo mundo foi embora, ficou só, né, a Leila mesmo, a principal, e no caso, que seria a Carminha, a Nur. Só sobraram elas duas, então, assim, tá desandando muito. Antes eu recomendava, hoje eu já não recomendo mais, porém continuarei assistindo até o final, porque agora eu comecei, eu vou terminar. Temos também que eu tô assistindo novela, Dona de Mim, tô adorando, na Globo. Claro, tem umas coisas meio chatinhas, um certo núcleo que eu não gosto muito, mas estou relevando, porque as outras partes da novela me agradam muito mesmo. Outra que eu tô assistindo é uma outra série turca chamada Çifti Kişilik Oda. Pelo que parece, eu acho que em inglês, em português... Gente, tem um balão. Estão soltando um balão. Isso não pode. Enfim, desculpa, fiquei distraída. Pelo que parece, essa série turca, ela em português, ela se chama Quarto Duplo. E ela é uma adaptação de um outro dorama. De assistidos que eu ainda tô assistindo, mas não sei se eu vou terminar de assistir, A Enciclopédia de Istambul. Eu não terminei de assistir porque eu divido Netflix com os meus pais e, cara, tá muito torta essa câmera! Se alguém quiser me dar um tripé, eu tô aceitando, porque esse é horrível, horrível. Olha, ou fica torta pra um lado, ou fica torta pro outro. Mas enfim. Aí eu divido a Netflix com os meus pais e acabou que, como a gente mora em casas separadas, né? Aí ficou meio estranho o negócio, porque eu não conseguia acessar mais a Netflix aqui na minha casa. Enfim. Outro que eu assisti foi Ransom Canyon, que foi ok, assim, não foi nada demais. Tava todo mundo falando disso. Pra mim são 2 estrelas só, que achei ok, assim. Se eu não assistisse, não ia fazer falta na minha vida. Outro que eu assisti e, cara, me surpreendeu muito, foi The Chosen. Porque eu favoritei The Chosen, é uma das favoritas do ano, sim. Eu sempre via falar e eu tinha muito preconceito. E é muito boa, bem produzida e, assim, foi um grande favorito. Eu estou muito ansiosa pra eu assistir a próxima temporada. Outro que eu assisti foi The White Lotus e, assim, eu assisti a 3ª temporada, porque eu já tinha assistido as outras. Mas, assim, cara, é sempre ruim, pra ser bem sincera. Eu não sei porque que eu continuo assistindo The White Lotus, eu não gosto. Eu acho que é uma história sem história, sabe? Então, eles deixam tudo pro último episódio e o último episódio sempre deixa a desejar, porque eu sempre fico, tipo, uau, vai ser uma coisa incrível, e é sempre ruim. Então, eu não sei porque eu ainda assisto, mas é aquela coisa. Se eu comecei, eu vou até o final. Então, tá aí. Se eles tiverem 20 temporadas, eu vou assistir as 20 temporadas mesmo sendo ruim, porque eu assisto tudo até o final. Péssimo, porém. Em contraposição, Uma Mente Excepcional, né, High Potential, da Disney Plus, foi muito bom. Tem uma temporada só, né,
E, cara, eu quero uma temporada nova pra hoje. Pra hoje. Foi uma série muito boa. As séries da Disney Plus, né, Hulu e tudo mais, são sempre muito boas, eu gosto bastante. Então, essa foi muito legal de assistir, foi uma grande favorita também. Eu acho que as pessoas não valorizam ela tanto quanto deveriam. Outra que eu assisti da Netflix foi Running Point. Gostei, mas não foi nada demais, foi bom pra passar um tempo, mas não foi nada demais. Assisti também Exo Kitty, a segunda temporada, também, tipo, 2 estrelas só, porque... Assisti também um reality, Ilhados com a Sogra, temporada 2, e é muito legal, muito fácil de assistir. No Globoplay eu assisti Renga Hits, que eu assisti a segunda temporada, né? Eu já tinha assistido a primeira antes, e eu assisti essa segunda temporada esse ano, e foi ok, assim, nada demais também, mas foi ok. Outra da Netflix que eu assisti foi Sirens, né? Sereias, que ficou no top da Netflix e tudo mais. E parece um White Lotus, mas melhor. Pra ser bem sincera, eu prefiro Sirens do que The White Lotus. Mas é a mesma vibe, tipo, que vai acontecendo meio que nada, sabe? Tipo, meio parada e tal. Não sei. E as coisas acontecem só no último capítulo. Mas eu preferi Sirens do que The White Lotus. Outra da Netflix que eu assisti, e na verdade é uma série turca na Netflix, que é Thank You Next. Assisti a segunda temporada. Eu sempre gosto, é sempre bem agradável de assistir, então essa foi uma 3 estrelas. Mais Netflix, gente, tô muito Netflixada. Outra da Netflix foi The Four Seasons, que só tem uma temporada só, são 8 episódios, e foi muito, muito, muito fácil, muito rápido de assistir. Eu assisti, tipo assim, num domingo, e foi muito gostoso de assistir. Eu meio que me apeguei aos personagens e eu gostei bastante, foi um 4 estrelas. Outro da Netflix que eu assisti foi Realiza, que é bem diferente de qualquer outra coisa que eu já tenha assistido na minha vida. Acho que é indiana e, enfim, foi 3 estrelas. Foi um romancezinho barato pra assistir quando a gente tá se sentindo mal. Agora, uma estrela, assim, 5 estrelas, favoritada, tudo, Abbott Elementary, que tem no Disney Plus. Não tem como não falar dessa série. Cara, simplesmente assista, confia na minha pessoa. É muito engraçado. Muito bom. Sério, Abbott Elementary, muito bom. E outra que, assim, eu assisti na Disney Plus foi Adults. Tá todo mundo começando a falar sobre. Foi ok. Foram 8 episódios, foi ok. Tem gente falando como se fosse, a volta das sitcoms, revolucionário. Não achei isso tudo, não. Achei assim, né, vão ser sobre adultos, mas na verdade são jovens mimados, que eu fico tipo assim, eles eram pra ter a mesma idade que eu. E eu jamais me comportaria da forma que eles se comportam. Eles realmente parecem adolescentes que se recusam a crescer. É isso. Assim eu termino os livros assistidos e favoritos do semestre. Vejo você no próximo vídeo. Bye!